honra, a graça, por sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Sem mais demoras, vamos abrir em 2 Tessalonicenses, vamos dar continuidade à nossa exposição, ao último ponto, né, da nossa profissão de fé que a gente se propôs a apresentar para vocês. E nós já disponibilizamos, né? Nós disponibilizamos também uma cópia impressa. E aquele que ainda esse meio, início do outro, vamos ter algumas novidades em relação à profissão de fé. Já vimos, né, a questão da membresia, falava na segunda-feira, depois de 16 anos de ministério, a gente vai fazer, né, o levantamento da membresia, a gente não chega ao número de 30. Então, é isso que a gente vai ver. Não depende da história da igreja, né? Não somos diferentes. A Bíblia sempre apontou para essa realidade. Muitas vezes nos entristece, mas nós reconhecemos que é a vontade de Deus e por isso nos entregamos a ela. Eu disse para vocês, a gente vai começar em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 12, com uma apresentação da nossa exposição de hoje. Vocês já receberam o texto de segunda-feira? Sim. Então, nós vamos começar, né, aqui nessa passagem de Tessalonicenses, depois a gente vai seguir na apostila que já está disponível para vocês em WhatsApp. O apóstolo Paulo escreve essa segunda epístola, e vocês que já estudaram o 2 Tessalonicenses sabem como o apóstolo Paulo fala do retorno de Cristo nessa carta. Né? Inclusive fala até do cenário, do aparecimento do anticristo e coisas que muitas vezes aparecem somente aqui em Apocalipse. Então, no versículo 5, né, o apóstolo Paulo diz para esses irmãos que o sofrimento deles não era algo aleatório, mas era algo específico. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Mostrando que o sofrimento do cristão, não especificamente o sofrimento do cristão por amor a Cristo e em serviço por Ele, é não um sinal de abandono, pelo contrário, é um sinal do amor e da aprovação de Deus. Alguns sofrimentos são em decorrência de desobediência, mas existem sofrimentos, e esses são extremamente benéficos, quando nós abraçamos a cruz. E esse sofrimento, como diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 5, prova clara do justo juízo de Deus, não mostrando que vocês e que eu seremos considerados dignos pelo sofrimento, pelo contrário, mas que o sofrimento revela a autenticidade da nossa fé. É justamente por meio das dificuldades que nós vemos se as pessoas são efetivamente cristãs ou não. Nós estamos acostumados com esse cenário, né, dos cristãos se relacionarem com a sua fé de forma extremamente emocional. Então, os cultos dominicais, louvores, extremamente emotivos, e tudo isso afastado do estudo correto da Bíblia. Então, os cristãos de hoje, eles não sabem sofrer e muitas vezes não reconhecem os benefícios do sofrimento por amor a Cristo. Por isso, a maioria dos evangélicos hoje poderia ser incluído num grupo que está na parábola do semeador, no segundo tipo de solo, né? Que recebe a palavra até com alegria, mas nas primeiras dificuldades, aquela semente, ela morre. E o apóstolo Paulo continua. Veja que isso daqui é motivacional. O apóstolo Paulo está motivando as pessoas. Então, ele continua no versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que nos atribulam. Então, a ideia, e é o que nós começamos a falar na segunda-feira, que essa nossa visão em relação à vinda de Cristo, né, a sua segunda vinda, ou a sua volta, como você queira colocar, ela ajuda o cristão a colocar
as coisas no devido lugar, principalmente em relação à sua escala de prioridade. Então, o que é prioridade para o cristão? Foi até o que nós vimos em 2 Pedro, capítulo 3, na segunda-feira. Então, uma vez que a volta do Senhor se aproxima, uma vez que nós nos encontraremos com o Senhor, tanto no seu retorno visível, quanto no nosso último momento aqui na Terra. O que vier primeiro, nós nos encontraremos com o Senhor. E esses dois momentos, eles são momentos imprevisíveis para nós. Então, nós não sabemos precisar quando se dará. E a Bíblia, então, nos direciona a estarmos preparados o tempo todo para isso, uma vez que nós não temos como nos preparar na hora. E a parábola das virgens nécias aponta justamente para essa realidade. Veja que as virgens nécias, elas foram tentar comprar azeite. E elas conseguiram comprar azeite, voltaram com as suas lâmpadas acesas, mas já não adiantava mais. A porta estava fechada. Então é preciso que a gente entenda que há um período de tempo onde a graça está sendo ministrada. E esse período ele é limitado. O próprio Isaías, falando sobre a graça, no capítulo 55, do seu livro, vai dizer que buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, muitas vezes essa ideia, de porta aberta produz em algumas pessoas esse senso de que ainda dá tempo, que nós podemos esperar. E, na verdade, isso é algo que o cristão jamais deveria propagar, até porque a gente não sabe quando a porta de quem vai se fechar. Nós temos um irmão aqui que trabalha enterrando pessoas e ele pode dizer quantas portas se fecharam hoje. Quantas pessoas. Cada sepultura que foi fechada foi uma porta que já foi fechada antes. Então, esse senso de urgência, como a gente vai falar no decorrer da exposição. Amém. É por isso que o inimigo depreende, o inimigo gasta tanto esforço em lugares tão insignificantes do ponto de vista humano como a gente. Então, do ponto de vista humano, nós somos uma igreja insignificante, em um bairro que visto por alguns até como perigoso, onde o acesso não é tão fácil, onde muitas vezes o Uber não aceita vir, e o inimigo gasta tanto esforço para que a igreja seja fechada. Eu mesmo estou aqui a muito custo, é muito difícil estar aqui essa noite, um dia tem sido bastante doloroso, mas faz parte da caminhada cristã. Nós sabemos que dias como hoje, no meu caso, cada um sabe como foi o seu, são dias que ocorrem na vida do cristão e a graça sempre vai ser suficiente. Falo isso para aqueles que gostam de se desculpar, dias difíceis. Amém. Pois é, o cristão, ele não se desculpa, ele se arrepende. Ele muda de vida, ele muda de comportamento. Ele abandona o que ele fez de errado e ele agora tem uma nova vida. É assim que nós agimos. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Nós vimos isso na passagem do rico e Lázaro, onde é mostrado justamente essa diferença entre o rico da passagem. A gente não fala parábola porque o texto não fala que é uma parábola. Então, sempre fica essa incógnita. É uma parábola? A linguagem é uma linguagem de parábola, mas não é falado. Então, muitos comentaristas dizem que o Senhor poderia estar falando de algo verdadeiro, que algo de fato aconteceu. E naquela passagem, em Lucas 16, o rico e Lázaro, eles se conhecem. Tanto que o rico fala, fala com Lázaro para ele falar com os meus parentes, para eles não acabarem aqui onde eu estou. Mas enquanto Lázaro estava vivo, e o rico também, ele não se importava nem um pouco com Lázaro. Então, pelo contrário, Lázaro desejava comer. Perceba, ele desejava comer das sobras da casa, mas ninguém lhe dava nada. Então veja como é a postura.
que a Bíblia nos apresenta. Então, essa ideia de um Deus assim injusto, né, e bonzinho aos olhos, né, dos injustos, é um Deus totalmente afastado da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus justo. Ele sabe quem fez o quê. E como a própria palavra nos ensina em um grande número de textos, cada um colherá aquilo que plantou. Então, temos que ter essa consciência. Por isso, inclusive, falamos, né, na segunda-feira sobre a realidade de matar e morrer. Então, falamos aqui que o cristão ele pode até morrer, ele só não pode matar. Então, morrer é permitido. Você não pode matar, nem matar a si mesmo. Por isso, o suicídio ele é condenável aos olhos da Bíblia, né? Então, continuando, versículo 7. E a vós que sois atribulados, então, vocês que são atribulados, aqui a tribulação como um privilégio que testifica a fé dos verdadeiros crentes. Então, como é que você sabe que você aprendeu algum assunto? Quando você faz uma prova sobre ele. Então, você acerta as questões. Então, então eu aprendi o assunto. Porque senão você fica apenas em conjecturas, né? E é assim que as pessoas costumam viver. E vós que sois atribulados, descanso conosco. Veja que o apóstolo Paulo está sempre convidando as pessoas a um caminho que ele mesmo caminha. É algo que nós não vemos muito hoje na igreja, né? Por isso o evangelismo é tão ineficaz em muitos aspectos. Porque a fala do evangelismo na igreja parece muito com a voz do aeroporto ou da rodoviária. Então, você vê sempre uma voz que vai dizer passageiros com destino a tal lugar, vão até o portão de embarque e tal, e o ônibus ou o avião que vocês querem, você vai pegar lá, né? Mas a pessoa que está falando com você para ir para aquele lugar, ela vai com você? Não. Então, assim também é o evangelismo nos dias atuais. As pessoas muitas vezes falam, né, do evangelho, que seria algo bom, mas essas pessoas elas não vivem, né, aquilo que elas estão de repente convidando os outros. E vós que sois atribulados, descanso conosco, para quando se manifestar, e agora aqui o que a gente está falando, a volta de Cristo, ou a segunda vinda, o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, mostrando que essa vinda de Cristo será agora de uma forma totalmente diferente de como foi a sua primeira. Ele nasceu de forma simples, ele foi colocado em uma manjedoura, não havia sequer lugar para ele na estalagem. Ele foi criado, né, por pais pobres e ele teve uma vida de escassez e limitação. E quando então ele cumpre o seu ministério, ele é rejeitado pelo seu povo e ele chega a ser rejeitado momentaneamente pelos seus próprios discípulos, que fogem com medo na noite da sua prisão. Mas agora ele vai voltar ladeado com os anjos do seu poder, mostrando justamente que agora o Senhor vem com um outro aspecto, né? Um aspecto que ele se despiu para a sua primeira vinda, como em Filipenses nós aprendemos no capítulo 2, falando justamente sobre isso, nos ensinando o que é humildade. Humildade é Jesus, que sendo Deus, não tomou como usurpação os atributos que ele tinha enquanto Deus, mas em tudo se despiu para viver uma vida de homem, e não somente ser tratado como um homem, já seria algo absurdo, mas como um homem ruim, né? Ele foi tratado como um malfeitor. Versículo 7. Vós que sois atribulados, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando, veja essa palavra, vingança dos que, e agora preste atenção, tomando vingança, mostra agora a face de Deus. Deus, ele é um Deus vingador. Então, ele vai trazer justiça. Ele vai mostrar às pessoas que ser correto nunca foi
opcional. Então, eu demorei porque eu tive que passar um tempo conversando com duas pessoas, né, a respeito disso. Que a gente até pode escolher as coisas que a gente vai fazer. A gente pode até achar que o certo é errado e que o errado é certo, mas as consequências vão vir. Então, alguém pode dizer que a lei da gravidade não existe, mas se ela tentar provar isso, ela vai se machucar. Então, imagine que você vai provar que a lei da gravidade não existe. Aí você sobe num prédio alto e você se joga. O que vai acontecer com você? Vai morrer, você sabe? Então, toda vez que você tenta provar que o certo é errado, é isso que você faz. O certo é certo, o errado é errado. Mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, como é o nosso caso. Então, cuidado para que você não se veja sendo influenciado. Como disse Agostinho, aceita o perverso quanto aqueles que são perversos com você. Essa é a nossa grande tentação. Por isso devemos esmurrar o nosso próprio corpo. Então, com a labareda de fogo, tomando vingança, veja, dos que não conhecem a Deus. Então, quantos no inferno, de repente, assim como o rico desejava que os seus familiares fossem, visitados e fosse dito para eles daquela realidade que ele estava vivendo, quantas pessoas do inferno vão desejar um estudo bíblico? Quantas pessoas do inferno vão desejar que os seus familiares tenham a oportunidade de ter o que vocês estão tendo aqui hoje? Alguém que apresente a realidade do juízo antes dele acontecer, para que você tenha a oportunidade de se arrepender e se retratar diante de Deus, por meio da fé. Então, quantas pessoas nesse exato momento estão pensando nisso? Então, veja que é o que nós falamos sobre a urgência. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Então, veja, não conhecer a Deus é motivo de juízo. Ah, mas eu não conhecia. Quem é mais dado será mais cobrado, mas todos serão cobrados. Que é a obrigação de todos buscarem o seu Criador. Principalmente você que já foi evangelizado, você que faz parte de uma igreja. E se você não tem buscado conhecer mais, se entregar mais, você está incluso nesse grupo. Não conhecem a Deus, e dos que não obedecem, veja, conhecer já é errado, e não obedecer ainda mais. E que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas, a semelhança do grupo que nós falamos na segunda-feira, lembra? Quando nós falamos em Apocalipse 21, daqueles que não entrariam no reino dos céus, aqueles grupos, a mesma coisa aqui. A ideia do apóstolo Paulo, a semelhança do que o apóstolo João fala em Apocalipse 21 essas pessoas estão excluídas da salvação. E elas estão necessariamente incluídas na condenação. E como já foi dito aqui no texto, labaredas de fogo, a semelhança do que falamos também na segunda-feira, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. Eterna perdição. Então, quando você fala a alguém dessa realidade, você está falando porque está com raiva da pessoa? Não. Você está falando porque você deseja o mal da pessoa? Provavelmente, se você está falando isso, é porque você não deseja o mal da pessoa. Porque você está tentando evitar que essa pessoa vivencie essa realidade, que, como está escrito no texto, é eterna. Então, uma das características da eternidade é que ela é imutável. Nós falamos já algumas vezes aqui sobre a questão do tempo, Então, a eternidade não se mede em tempo porque não se tem ação do tempo na eternidade. É eterno, não tem passado, nem presente, nem futuro. Por isso que lemos, por exemplo, na Bíblia, o dia que durará para sempre. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado, mais uma menção aqui da sua segunda vinda.
nos seus santos. E ele vai ser glorificado aonde? Nos seus santos. Naqueles que renunciaram a tudo, tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus. E você acha que o Senhor Jesus vai tratar as pessoas da mesma forma na igreja? Então imagine todos nós aqui. Nós estamos na mesma igreja. Teoricamente, né, nós estamos seguindo o mesmo caminho, em tese. Mas, será que todos temos abdicado da mesma forma? Não. Será que todos temos renunciado da mesma forma, abraçado a cruz da mesma forma e seguido a Jesus da mesma forma? O ideal é que fosse isso. Mas nós sabemos que essa realidade ela é difícil de acontecer. Longe da face do Senhor, quando vier, versículo 10, para ser glorificado nos seus santos. E para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, ele vai se fazer admirável na vida dos crentes. Na vida dos incrédulos é um dia terrível aqui. Porquanto o vosso testemunho foi crido entre vós. Veja o que alegra o coração de Deus: a fé. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto que todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando vier, versículo 11, por isso também rogamos, sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, dignos do seu chamado, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Versículo 12, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Como nós glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo? Obedecendo. Obedecendo, quanto mais caro for a obediência, mais glorificado é o Senhor. E a vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que nós estamos estudando aqui, está sendo apresentado sobre o retorno de Cristo. Agora eu vou tentar com vocês seguir a exposição que está na apostila, né? Primeira coisa que a gente aprende, que a gente já aprendeu, né, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, a igreja deve ficar com essa expectativa de que pode ser a qualquer instante, que nós não venhamos a agir como aqueles que o apóstolo Pedro chama de escarnecedores, que dizem, não, já que demorou tanto, não vai ser na minha vez que ele vai voltar. As virgens prudentes e as virgens nécias retratam justamente esse aspecto. Mas, especificamente, a segunda vinda de Cristo, ela é, primeira coisa, como está no texto de vocês, certa. Então, ele vai voltar. Ele vai voltar. Você pode até não levar a sério, né? Escolha. Você pode até fazer, né, organizar a sua vida como se Cristo não voltasse. Mas ela é certa, porque ela foi prometida por Deus. Segundo aspecto da volta de Jesus, ela vai ser visível e não simbólica. Então, segundo alguns grupos pseudo-evangélicos dizem, né, que Jesus já voltou, ou que Jesus vai voltar, mas ninguém vai perceber. Não, vai sim, todo olho verá a volta de Cristo, e são vários os textos que demonstram isso, inclusive esse que a gente visitou aqui agora em 2 Tessalonicenses. Terceiro aspecto da volta de Jesus, gloriosa. Não mais em humilhação, como foi a sua primeira vinda, onde até os magos, que na verdade não eram magos, sábios, que parece que não eram tão sábios assim, porque erraram o endereço, foram procurar um rei no palácio do rei mais perverso da época, Herodes, enquanto que o rei estava nascendo e não estava. Então, porque ele veio em humilhação, mas agora ele volta de forma gloriosa. E, finalmente, a segunda vinda será final. Então, não tem mais nada depois da segunda vinda. Nada que diz respeito a essa terra. Vai ser o final da terra como conhecemos. Tanto que vai ser feito um novo céu, uma nova terra. Para quem? Para os salvos. Para os não salvos, já tem esse lugar. Que lugar é? O inferno. Então, para os não salvos, e diga-se de passagem a maioria, o inferno. E para os salvos,
um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. É o que está escrito. É por isso que os cristãos, eles vivem nessa expectativa. Por isso que eles não se preocupam em guardar bastante aqui, por isso que eles buscam cada vez mais, né, se desprenderem das coisas do mundo e abraçarem a realidade do céu. Como disse o apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto. Então, o segundo ponto, que está aí na anotação de vocês, a promessa desse retorno. Em João 14:3, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Em Atos 1:11, os anjos que estão lá, né, quando Jesus sobe aos céus, ele diz, olha, ele virá do modo como vocês viram ele subir. Então, o ensino que nós professamos, que está na nossa confissão de fé, é que o Senhor Jesus voltará pessoalmente em sua pessoa agora glorificada. Muito próximo do que o apóstolo João viu no início do Apocalipse, né? Os cabelos brancos, os pés como um bronze reluzente, as suas vestes, né, alvas como a neve. Então, volta nesse aspecto glorificado. Terceira verdade aqui, que está também no apontamento de vocês, a natureza desse retorno visível, corporal e glorioso. Versículo 7 de Apocalipse 1, todo olho verá. Então, não existe espaço para conjecturas de que Jesus vai voltar de uma forma imperceptível. Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante algum tempo, né, um grupo de evangélicos começou a disseminar uma ideia que surgiu por meio de um teólogo liberal e depois virou uma série que deu origem a um filme, né, alguns filmes deixados para trás, que sugere esse primeiro momento onde as pessoas são arrebatadas e ninguém sabe para onde é que elas vão. Aí o avião cai, o ônibus bate, porque vai que o piloto é salvo e o copiloto também. Aí o avião quem que vai dirigir, né? E aí você vê esse cenário sendo desenvolvido, né, na mente dessas pessoas e dá origem a filmes. Não é só um filme, não. É uma sequência de filmes, né, com esse título deixados para trás. E aí isso se disseminou muito numa igreja que não tem raízes. Então, se a gente pode dizer assim, algo que reflete o evangélico atual, né? Por que a gente tem que falar do atual? Porque o passado já passou. Então, a realidade daqueles que não levaram a sério o evangelho já prestaram conta. Mas o movimento atual, as pessoas não conhecem a fé que professam. Então, quando chega esse tipo, né, de vídeo, esse tipo de conhecimento falso, as pessoas não têm sequer capacidade de discernimento. Porque para que você possa discernir entre o falso e o verdadeiro, você tem que saber o que é o verdadeiro. Então imagine, não sei, hoje em dia pode até existir ainda a falsificação de dinheiro, mas diminuiu muito em virtude, né, da moeda eletrônica, né, o chamado Pix. Mas imagine quando você tem uma cédula de R$100 falsa. Como é que você sabe que ela é falsa? Você vai ter como referencial a falsa? Então você tem uma falsa e você tem uma muito falsa, é assim? Não, o referencial é a verdadeira. Então a verdadeira tem esses aspectos, tem esses elementos aqui. Se não tiver todos esses elementos é porque é falsa. Então você precisa conhecer o verdadeiro para que você possa se proteger do falso. E quando você não conhece o verdadeiro, você está completamente desprotegido. E é a realidade do evangelho dos nossos dias. Então, todo tipo de heresia facilmente se propaga dentro da seara do movimento evangélico, porque as pessoas não têm capacidade, né, de discernir, uma vez que não estudam com a seriedade devida às Escrituras. Então, todo olho verá. Capítulo 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor mesmo descerá do céu com alarido. Então, como nós vimos, é visível, né? É audível. Então, as pessoas vão ouvir
uma voz de arcanjo e trombeta tocará. A ideia é essa, todo olho verá, todas as pessoas ouvirão a chegada do Senhor em glória. E será corporal. Jesus, fisicamente, algo que nós não vemos hoje. Então as pessoas dizem normalmente, mas Jesus apareceu para mim, fisicamente. Você acredita? Eu não. Pastor, mas são tantos testemunhos na igreja evangélica sobre isso. Quem quiser acreditar, acredita. Eu vou ficar com a Bíblia. Jesus não aparece fisicamente a ninguém. Por quê? Porque ele fará isso de uma vez por todas na sua segunda vinda. Ele sabe, né? Quando ele subiu aos céus, ele disse, eu voltarei. E não eu vou ficar voltando e vindo até que eu pare de voltar e vir. Mas as pessoas saem propagando as suas supostas experiências espirituais e tem quem compre. Mais uma vez, porque não estudam a Bíblia. Né? Então, quem estuda a Bíblia está vacinado contra essas coisas. Mas sabemos que é um grupo pequeno comparado ao todo. E, finalmente, como já dissemos, a sua volta é gloriosa. Então, nós veremos o que é algo glorioso nesse dia, nesse momento. Então a gente vê esses espetáculos humanos que são produzidos com pirotecnia e efeitos especiais, já é tudo chulé, comparado com o que vai acontecer na volta de Jesus. Não tem pirotecnia, não tem efeitos especiais, é poder mesmo sendo demonstrado. O quarto ponto, e que está dividido em alguns, 4.1 e 4.2, fala justamente desse propósito do retorno. Por que o Senhor Jesus vai voltar? Porque ele não pode simplesmente dizer, acabou! Não é ele que manda? Quando ele fez todas as coisas, ele não fez pela sua palavra? Não é assim? E por que ele vai voltar? Ele podia simplesmente dizer, vou acabar com tudo, como foi no dilúvio. Salvar só Noé. Porque o Senhor não é como a gente. Ele é justo. E ele vai exercer a sua justiça. Então, esse é o ponto máximo da história da redenção. Aquele que foi rejeitado, vindo em triunfo. Esse é o ponto 4.1. Primeira coisa que ele vai fazer aqui com o seu retorno, julgar vivos e mortos. Nós já vimos isso em Apocalipse 21. Vimos também, como está escrito aqui no texto, Deus há de julgar os segredos dos homens. Romanos 2:16. Então tem gente que você e eu, a gente acha que são crentes. A gente acha. E a gente acha mesmo, porque como foi dito quando falamos sobre a disciplina na igreja, a gente pode disciplinar algo subjetivo? Não. Algo que está no nosso pensamento, que não está claramente provado? Né? Teve até um episódio ontem, né, daquela cantora super sensata que tem aqui na Bahia. É uma pessoa assim, muito educada, uma pessoa que tem, né, uma capacidade de falar as coisas assim, com precisão, né? Uma cantora... E ela falou a respeito de um senhor de idade de 70 anos. E ele falou para ela, você pode provar que você está falando de mim? Ela quis falar meio bonitinho, né? Porque é justamente isso que os falsos fazem. Eles querem te magoar, mas eles ainda querem parecer que são bonzinhos. Bem como ela fez. Eu nem tinha visto, aí foi tanto burburinho. Eu falei, mas deixa eu ver como foi esse negócio aqui. Né? Todo lugar que eu chegava, o pessoal só estava falando disso, né? E achei interessante a postura dele assim, não, você tem como provar? Diga. Porque essa questão, né, de um dizer para o outro, de dizer para o outro, dizer para o outro, né? E é bem isso. Deus sabe o que cada um de nós fez, principalmente aqueles que propagaram inverdades. Um dos piores desserviços que a gente vê na igreja, porque quando vê no mundo é real, o mundo é normal, o mundo jaz no maligno, mas é você passar adiante algo que você não tem absoluta certeza. Aí eu acho, então cala a boca, até você ter certeza. Ah, mas fulano me disse. Sim, deixa fulano. Você viu? Não, eu não vi. Então, não propague. Porque você está sendo muito, né, displicente, para não dizer uma palavra mais forte, irresponsável. Propagando uma coisa, né, sobre uma terceira pessoa que você não viu, mas que outro está te dizendo que aconteceu. Então, não pode, né? Porque quem está propagando isso é você vai ser responsabilizado naquele grande dia.
É exatamente isso que Jesus ensina quando ele diz: cada um dará conta de cada palavra que saiu da sua boca. Né? Eu, por exemplo, sou acusado de ter dinheiro escondido. Agora, assim, eu devo ter escondido tão bem. Ou eu tenho algum problema mental de esquecimento, que pode ser, né? Ou eu escondi tão bem que eu não sei onde está. Né? Mas, inclusive na igreja, o pessoal acha que eu tenho dinheiro. Não vai andar, pastor, eu tenho dinheiro. Né? É por isso que é tão bom quando você confia em Deus, porque você sabe que Ele sabe a verdade. Amém. Então a gente não precisa se fingir. Hoje mesmo, quando eu disse para você, estava conversando com as pessoas, e as pessoas dizendo: mas você não reclama de nada. Como é que a gente vai saber que está ruim? E aí eu falei: o certo é certo, o errado é errado. O que dói em você, dói em mim. O fato de eu não gritar e me espernear não significa que não está doendo. Significa só que eu sei passar pela dor diferente de você. Aleluia. Então, muitas vezes as pessoas tratam o pastor de uma forma errada só porque ele não reclama. Mas o que dói um, dói no outro. Né? É por isso que Jesus não nos diz: você tem que adivinhar o que o outro está falando. Não. Ame o próximo como você ama a si mesmo. É simples assim. Né? Ah, mas eu não sabia. Não precisava. Se você viu. Eu achei que não doeu. Imagine, caiu 20 quilos no seu pé, porque você não saiu gritando igual uma moça. Pastor, isso é misógino. Né? Então não pode nem falar coisas como isso, né? Então, porque você não saiu gritando, a pessoa vai e diz: ah, não deve ter doído nada não deve nem ter pego no pé. Porque agora você tem que, né, cair no chão, para ver se as pessoas se sensibilizam. Não, irmão, o crente não vai nessa direção, não. Quem é que sabe que está doendo? Você e Deus. Se necessário comentar com alguém, comenta, mas não num tom de vitimismo, pelo contrário, na ideia do que a gente já aprendeu aqui no texto. O crente passa por sofrimentos, quanto mais crente ele for, porque a fé dele precisa ser provada. Então ele vai vir julgar vivos e mortos. Fulano fez algo de muito ruim com você, morreu, sem se arrepender. Poxa, naquele grande dia ressuscita só para aprender. Foi você que fez isso? Mas eu já morri. Já estou no inferno. Não, você estava na antessala do inferno. Agora você vai ser julgado. É por isso que na teologia, né, quando a gente vai estudar teologia sistemática, alguns acham um pouco confusa, né? Porque fala que o inferno e o céu vai ser justamente depois da consumação final. Então, como é que a gente faz para arrumar a ideia na nossa cabeça? É como se existisse hoje uma antessala do céu e uma antessala do inferno. De maneira que quem morre hoje, como crente, já está recebendo os benefícios do salvo. E quem morre hoje como incrédulo já está recebendo a punição dos ímpios. Mas isso irá ainda acontecer de forma visível a todos no dia do juízo. Então você está lá achando que está sofrendo no inferno, volta, vem aqui. Agora tem uma pessoa ali que precisa saber que você está aqui no inferno. É isso que ele está dizendo. Nada vai ficar subentendido. Subentendido é agora, que a gente não tem a visão completa. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: nós vemos as coisas muito parcialmente hoje. Mas chegará um momento em que nós conheceremos as coisas como o Senhor conhece, de forma plena. É justamente o que ele está apontando no dia do juízo. Por isso todo olho verá. O Senhor vai julgar todo mundo. Né? Quanto tempo vai demorar isso? Lembre-se, o tempo não existe na eternidade. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. O segundo ponto do capítulo 4, consumação da salvação dos santos. 1 João 3,2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Essa consumação. Né? Como eu disse, uma antessala, e então nós entraremos e usufruiremos plenamente aquilo que nos foi preparado quando a consumação foi realizada.
A salvação será plenamente, né, realizada. Então você vai receber um corpo glorificado, não vai precisar de implante, não vai precisar de nada cosmético, nada, cirurgia plástica, bariátrica, detox, monjaro, nada, né? Corpo glorificado, livre do pecado. Você imagina um segundo sem pecado? Pastor, quando as pessoas fazem coisa ruim com você, você tem vontade de quê? De abraçar? Quando a gente dá um mata-leão, a gente está abraçado, né? Não sei. É claro que o primeiro impulso de qualquer pessoa, quando ela se sente, né, injustiçada, atacada, é o quê? Esse sentimento, né, de querer devolver o mal recebido. Mas é aí justamente que o Espírito entra. É isso que Paulo descreve, essa luta incessante entre a carne e o Espírito. E o cristão age de forma a não permitir que a sua carne triunfe, mas que o Espírito reine. É justamente esse o nosso agir cristão. Mas chegará um momento em que nós seremos totalmente livres do pecado. E finalmente isso vai gerar em nós uma comunhão perfeita com Deus. É o que nós percebemos quando tentamos de todas as formas nos aproximar do Senhor e vemos como isso é difícil para nós. Como ter uma vida de oração é difícil, como buscar, né, obedecer o tempo todo é difícil, vigiar o tempo todo é difícil, mas chegará um momento em que essa comunhão será perfeita. Terceiro ponto desse capítulo 4 da apostila de vocês, a condenação dos ímpios. Irão estes para o castigo eterno. Mateus 25, 46. A justiça de Deus será plenamente revelada. Então, naquele grande dia, todas as dúvidas serão tiradas. Pessoas, como eu disse a vocês, que vocês acham que são salvos, naquele grande dia a gente vai ver que não são. Pastor, mas tem gente que a gente pensa que não é salvo e vai ser salvo? Provavelmente quem tem esse tipo de pensamento é um não salvo. Então, o não salvo acha que os salvos não são salvos. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque o crente genuíno, ele dá fruto. Então, o seu andar com Deus é algo totalmente visível entre as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que de alguma forma são impactadas com a sua vida. Então essa ideia de pessoa, fulano nem parecia que ia para o céu e foi para o céu. Isso não acontece não. Né? Sabe, fulano estava morando no meio do mato e aí do nada apareceu no céu. Você sabe Papai Noel, Coelho da Páscoa? Essa história também pode ser contada nesse contexto. Porque é justamente essa realidade. Né? Acho que é porque o pessoal está achando que vai para o inferno, está tentando fazer uma rebelião, mas fiquem tranquilos, né, que não vão entrar aqui, aleluias. Né? São anjos ao redor, protegendo a rebelião. Vocês não estão vendo, mas eles estão ali, protegendo. Então a justiça vai ser revelada, irmãos. E isso que traz paz, é isso que o salmista, o Salmo 73, fala. Asaf descreve essa realidade que ele experimentou. Né? Porque quando a gente olha para a vida de uma determinada perspectiva, parece que a gente está sendo deixado de lado, até usando, né, o jargão desse filme herético, parece que a gente está sendo deixado para trás. Parece que só ganha alguma coisa no nosso mundo quem grita, quem esperneia, quem faz, né, quem impõe as coisas por medo. Como esse negócio aí, né? Então, aí você consegue fazer as coisas acontecerem. Mas quando você tenta seguir, né, o caminho de Jesus e tal, parece que as coisas não funcionam. Né? É como hoje eu ouvi, né? Você não reclama, a gente pensa que está tudo bem. Bom. Então, é isso, irmãos. O cristão, ele aprende a viver dessa forma. E muitas vezes a sensação que a gente tem é que, será que talvez eu estou sendo penalizado? Não está. Pelo contrário, a impunidade temporária, ou pelo menos a aparente impunidade dos ímpios, né, é temporária. E não é, na verdade,
aprovação de Deus, pelo contrário, já é um indício do início do seu juízo. Então, qual é a atitude que Deus tem que mais apavora as pessoas aqui na terra em vida? O abandono. Deus não faz nada. Você faz as suas escolhas, faz escolhas ruins, se afasta de Deus, faz o que você quiser, mente, rouba, né? Propaga mentiras, faz as coisas só ao seu bel prazer e aparentemente as coisas vão dando certo. Deus está aprovando? Não. Deus já te largou de mão. Então, cuidado. Aos filhos que ele ama, ele corrige. Quarto aspecto da volta de Jesus, aqui no ponto 4, da apostila de vocês, a renovação de todas as coisas, como nós vimos em Apocalipse 21, virá novos céus e nova terra. Então, assim como está escrito lá em Gênesis e Apocalipse tem uma ligação muito grande. Quando você faz o estudo dos dois, você percebe palavras que só tem em Gênesis e Apocalipse. Inclusive essas duas aqui. Lembra do início de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. A mesma coisa. Ele vai criar agora novos céus e uma nova terra. Falando justamente dessa renovação completa da criação. Então, isso não é algo... Às vezes a gente pensar nessas coisas, né? Para alguns é difícil, né? Principalmente para quem acredita em alienígena. Você dá risada, mas tem uma galera que acredita em alienígena. E alguns dizem que já viram. Então, quando fala de novos céus e nova terra, está falando inclusive de todo o universo. Então, existem campos do universo que a gente nem sabe que existem, porque a nossa percepção é limitada. Uma coisa é o telescópio Hubble, que dava para ver não sei aonde, olha que maravilha, mas ainda não chega nem perto do que seria o final do universo. Pois é, todo esse universo que é finito. Saiba que o universo é finito, viu? Isso quem está dizendo não sou nem eu, são os próprios cientistas, que dizem que o universo ele é finito, ele tem um começo e ele tem um fim. Se você tiver um jatinho desses que viaja não sei quantas mil vezes a velocidade da luz, você dá um rolê assim, né? Parecendo Jornada nas Estrelas, né? Então ele é finito, os próprios cientistas falam sobre isso. Mas o que criou o universo? Ele é infinito. Ele é todo-poderoso. Então a criação alcança, a renovação alcança toda a criação. Então dê uma olhadinha nas estrelas, porque quando tiver novos céus e nova terra, não vai ser essas mesmas estrelas que a gente está vendo. E o sol, nem sei se vai precisar de sol, porque se não está lá brilhando o tempo todo, não vai ter nem noite na cidade, né? E olha que o sol, segundo os cientistas, é uma estrela de quinta grandeza. Você imagina? E como é que o ser humano consegue ser soberbo? Uma estrela de quinta grandeza, que se a gente ficar um pouquinho mais longe, morre todo mundo congelado. Se a gente ficar um pouquinho mais perto, morre todo mundo queimado. Aí fica o povo dizendo, mas se vir Apocalipse, a gente vai morar em Marte. Meu amigo. Eu iria dizer para você ir um pouco mais longe, mas também não adianta. Né? Porque novos céus e nova terra inclui todo o universo. O ponto 5. O tempo do retorno. Desconhecido, mas certo. Então é assim que o cristão age em relação a esses pontos. Como? Com a verdade. Então, o retorno de Cristo, quando é que vai ser? Desconhecido, ninguém sabe. E o pessoal que ficar apontando, daqui a uns anos, meu amigo, cai fora, pule fora desse barco. Uma pessoa que aponta para a volta de Cristo com uma data específica, já é assim, um indício irrefutável de heresia. De maneira que você não precisa mais nem de outra coisa. É como, por exemplo, determinada igreja tem como líder uma pastora, o que significa não tem pastor. Que essa igreja não tem pastor. Sim, pastor, é isso mesmo, a líder é uma pastora. Não, você não entendeu, a igreja não tem pastor.
porque o Senhor determinou assim. Ah, mas nós estamos em pleno século XXI, não importa, pode ser 21, 22, 23, a gente pode estar no século 24, né? Não importa, a palavra de Deus é atemporal, assim como Ele. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, não, ela durará para sempre. Então, o tempo do retorno de Cristo, ele é desconhecido, mas certo. Capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. O próprio Filho de Deus escolheu não saber enquanto estava aqui na terra. Por isso, o que é que a gente o que isso implica no nosso dia a dia? A gente não tem que marcar data, irmão. E nem tem que ficar, sendo tentado a tentar adivinhar. Pelo contrário, nós devemos viver em vigilância constante. Por que a gente gosta de data? Imagine que alguém diga para você o seguinte, né? Vamos imaginar que você tem um imposto a pagar, né? Sei lá, IPTU, IPVA, escolha, né? E aí você tem que pagar o imposto de 2026. Qual é a primeira coisa que você quer saber depois do valor? A data. Por quê? Você vai pagar logo? Então imagine que você está agora, sei lá, hoje a gente está em abril ainda, né? Maio é sexta-feira. Então a gente está em abril. E aí você fica sabendo que o IPTU você pode pagar até o dia 31 de dezembro de 2026. Você vai pagar hoje? Não, por quê? Pode pagar hoje. O boleto foi gerado, você pode pagar hoje. Você pode pagar em maio, você pode pagar em junho, você pode pagar em julho. Você pode pagar em agosto. Pode pagar em setembro, outubro, novembro. Você pode pagar no início de dezembro. Mas não, o boleto está escrito que é 31 de dezembro, pagamento. Não. Até 31 de dezembro. Aí você vai pagar quando? Não, dia 1º de janeiro de 2027. Né? E a gente ainda tem esse aspecto. Não, o Senhor não revela justamente porque Ele sabe quem somos nós. Uma vez eu conheci uma senhora e ela disse que estava muito triste. Porque ela conheceu Jesus muito antes dela morrer. Eu podia ter aproveitado mais a minha vida. Tipo assim, conheci Jesus com 40, já tenho 70, podia conhecer ele agora com 70. Tinha aproveitado 30 anos. Pois a ideia das pessoas é que viver com Jesus aqui na terra é o quê? Prejuízo. Mas o senhor acabou de dizer, pastor, sofre, cruz. Irmão, eu falei que a gente passa por essas coisas e a gente descobre alegria nelas. Não, pastor, mas aí não. Ainda não me convenceu. Graças a Deus eu não estou tentando convencer ninguém, né? Eu mesmo não conseguiria me convencer. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Então nós, em virtude da incerteza do momento e da certeza da volta, a gente tem que estar preparado o tempo todo. O tempo todo nós temos que estar preparados. E como nós já começamos a falar isso na segunda, ponto 6 agora da apostila de vocês, em relação ao que a gente falou aqui, né, e tantos textos que poderiam ser usados nesse momento. Mas qual é a nossa postura? Postura da igreja diante desse retorno. A gente já falou sobre isso na segunda um pouco, eu estou só reforçando. Primeira atitude da igreja em relação a segunda vinda de Cristo é ter uma vida de santidade. Como está escrito em 1 João 3,3. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Mas aí a gente diz, mas é só em 31 de dezembro. Por que eu vou me purificar agora? Meu amigo, porque não é só em 31 de dezembro, a gente não sabe. Por exemplo, depois de hoje, nós supomos que teremos o culto de domingo. Como assim, pastor, o senhor vai cancelar? Eu não. Mas se Deus quiser cancelar, eu posso fazer alguma coisa? Não. E se o irmão Paulinho fizer meu enterro antes? E se por acaso o irmão Paulinho fizer o enterro de todos vocês antes? Não, pastor, não mata a gente não, é melhor você morrer.
É melhor um morrer em favor dos outros. Todos. Se for para não ter culto, é melhor o pastor morrer do que a igreja inteira, não é não? Né? Na matemática. O Senhor não opera dessa forma. Né? Ele tem os seus eleitos, ele tem as suas datas. Por isso a gente tem que buscar uma santidade diária e progressiva. O santo, ele tem como característica a vontade de querer ser mais santo. Querer fazer mais. É como um termo que ficou muito comum, né? PR. Quem faz alguma atividade específica de endurance sabe o que é PR. PR vem de inglês, né? Quer dizer personal record, quer dizer o seu melhor tempo. Então, qual é o seu melhor tempo para 5 km? Não sei, pastor, nunca cometi essa loucura de correr 5 km. Não estou correndo da polícia, né? Então, quanto é que você fez 10 km andando? Não, tem ônibus, para que eu vou pegar 10 km andando? Então, o personal record fala disso, né? Por exemplo, pessoa que levanta peso, né? Qual o peso que você levantou no supino? Aqui a gente tem mão comum. Não vai de vez perguntar para ele que você pode ficar constrangido, né? Talvez ele não fale assim, porque não quer se sobreviver, hoje cristão, humilde, né? Então, a santidade fala disso, dessa vontade de querer ser mais. Então, você já não é mais a pessoa que você era quando entrou na igreja, nem sei. Mas assim, supondo que você não é mais a pessoa que entrou na igreja, mas você sabe que ainda não está nem perto da pessoa que você deveria ser. Então existe muito mais em você para ser feito. O cristão tem sempre essa sensação. O segundo ponto, do ponto 6, vigilância espiritual contínua. Jesus fala isso em Mateus 25:13. Vigiai e orai sem cessar. Mateus 25:13 ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia. Você não sabe o dia, por isso vigie. Esteja em constante vigilância. É por isso que o cristão não toma determinadas atitudes, irmãos, porque ele sabe que não tem tempo a perder. Ele sabe que não pode cometer, a loucura de se distanciar de Deus por meio das suas ações inconsequentes, achando que no futuro irá retornar. Muitas pessoas seguem por esse caminho perigoso. Ponto 3. Perseverança nas provações. Então, uma vez que você sabe que logo você vai estar com Cristo, você se sente motivado a perseverar. Eu acho interessante, eu gosto dessas coisas, né? É porque o Senhor me deu como dom na minha regeneração. Eu falo isso porque eu não tinha isso antes de convertido, nunca tive, antes de convertido. Uma vez uma pessoa me falou: por que você não usa, esse seu suposto talento de ensinar? A pessoa assistiu um culto. E ele disse: por que você não usa esse suposto talento para ensinar, para dar aula de direito, que é a minha formação de origem? Eu falei: porque eu não sei ensinar direito. Eu só sei ensinar a Bíblia. Mas como assim? Quem é professor ensina qualquer coisa. Eu falei: pois é, eu não sou professor. Eu sou professor de Bíblia. Eu só sei ensinar a palavra de Deus. Que eu não recebi isso no meu nascimento. Eu recebi isso no meu novo nascimento. Então, é por isso que eu vejo algumas pessoas usando supostos talentos, tanto na igreja quanto fora dela. E aí você percebe que não é indício de regeneração. Indício de regeneração é quando você usa aquilo que você recebeu no seu novo nascimento, que antes você não tinha. Estou falando isso porque tem pessoas, por exemplo, que têm aptidão de falar. Falar com qualquer um, extrovertido, mas sempre teve isso. Aptidão de falar em público. Tem pessoas que sempre tiveram isso, desde pequeno. Eu nunca falei em público, até a minha conversão. E mesmo na conversão, foi um pouco problemático no começo. Por isso você persevera nas provações. E eu falava que como professor você vai estudando determinadas coisas até para aprimorar o ensino. E tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, há umas décadas atrás, sobre essa questão de resistência. E do ponto de vista científico, nada associado à fé, tanto que foi feito com ratos.
Então, eu já falei aqui para vocês, inclusive, né, sobre essa pesquisa. Eles pegaram ratos e colocaram esses ratos, né, numa espécie de piscina, caldeirão, para ver quanto tempo eles aguentavam sem lutar, sem morrer. E aí fizeram um estudo e o número que eles chegaram foi que eles conseguiam resistir cerca de 15 minutos, mas aí então eles paravam de se debater e morriam. Aí eles fizeram um segundo estudo. Eles viram que o tempo médio era esse de 15 minutos, então eles fizeram esse segundo estudo. Eles botaram ele nessas piscinas, nesses caldeirões, e quando estava perto deles morrerem, né, esses 15 minutos, eles retiravam. E aí esperavam eles ficarem bem, né, não colocavam de novo rápido. Esperavam eles ficarem bem, normal, depois eles colocavam de novo. E qual era o tempo médio de resistência desses ratos? Era, se eu não me engano, 16 vezes maior. Não era mais 15 minutos, era algumas horas que eles conseguiam resistir. Por quê? Ele diz porque o animal irracional, ele tinha não a esperança, que é algo específico do crente, mas a expectativa de ser resgatado como da primeira vez. Então isso impulsionava ele a tentar lutar mais. Isso é um animal irracional, um rato. A não ser que você seja daqueles que cria rato também. Porque o pessoal já fala hoje que gato fala, cachorro fala, né? Os animais... Ô meu filhinho! Aí você fala, cadê o bebê? Au, au! E tem gente que ainda bota no carro. Eu sou pai e mãe de pet. Misericórdia. Você vai dizer que a sociedade está normal. Isso porque há um tempo atrás tinha aquelas bebê reborn que estavam levando bebê reborn para o hospital. Aí quando ameaçaram de colocar no hospício, ninguém mais levou. A gente também, o bebê reborn ficou caro. Mas esse negócio dos bichinhos ainda continua. É uma coisa com os bichinhos. E assim, algo... Eu nunca errei assim, nunca errei assim, nunca vi algo diferente. Todas as pessoas que eu vi que têm um relacionamento de intimidade com seus bichos não se relacionam em amor com o seu semelhante. Eu nunca vi uma exceção, eu nunca vi. Pastor, mas existe, lá no interior da China, perto de Wuhan, onde veio o coronavírus, eu conheci um casal de chineses, pode ser, né? Mas eu nunca vi pessoas que têm esse tipo de relacionamento de intimidade com bichos tratarem os seres humanos da maneira como deveriam tratar. Nunca vi, né? Mas isso já mostra como nós vivemos em uma sociedade pervertida, onde as coisas estão perdendo o lugar, né? Cada vez mais o mundo vai ficando de cabeça para baixo. Então o cristão, ele persevera nas provações, quanto mais ele se sente salvo do Senhor por meio delas. É isso que a Bíblia vai ensinar. O Senhor nos salva. Então a gente é aquele ratinho, quando está quase afundando, o Senhor Jesus tira. Aí daqui a pouco a gente está de novo lá. 24, passei uma noite e um dia na voragem do mar. Calma, Paulo, só foi uma noite e um dia. Então, essa perseverança, né, ela vai produzindo em nós experiência com Deus, que vão gerando maturidade. Tiago 5,7, falando justamente disso, Tiago fala bastante sobre isso no seu livro, ele vai dizer: sede pacientes até a vinda do Senhor. Então, tua tribulação, o negócio cresceu, eu sei, está doendo, mas vai passar. Olha, você tem que imaginar, a nossa sociedade já aboliu o metiolate. O metiolate é o mais perto do que se chamaria de tortura. Vocês lembram de metiolate? Metiolate, a pessoa pegava uma raquete de tênis, enfiava no líquido vermelho e depois passava na sua ferida. Irmão, como é que você passa na ferida um negócio duro? Aquilo ardia, quando sua alma saía, que estava voltando, assoprava. O sopro era pior, só intensificava. Aí numa sociedade tão louca como a nossa, o metiolate foi abolido. Porque não, a gente é mal, mas a gente não chega a esse nível, né? Vamos parar com essa loucura. Então veja como a graça de Deus opera em favor de vocês, crianças, que não pegaram isso, mas eu peguei. Então quando eu caí de bicicleta, eu dizer que machucou,
Dizia não, porque eu sabia que ia passar metiolate. Eu mesmo comia minha dor aqui, ó, só se o negócio ficasse, né? Não tinha como esconder que você dizia, porque você tinha mais medo de fazer asepsia do que da dor mesmo do machucado. Persevere, o metiolate acabou, mas as tribulações continuam, né? Mas elas têm tempo, e o Senhor, acima de tudo, o Senhor nos concede força. É isso que a Bíblia ensina: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para que possamos passar, né, pelas provações da forma correta. O ponto 4, está em 1 Tessalonicenses 4,18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então isso vai produzir em nós essa esperança e a gente vai conseguir consolo, tanto para a gente quanto para o próximo. Então a nossa esperança, ela se firma a cada dia. Cada dia o cristão fica mais convicto de que a dor não é tão dolorosa e que a graça é muito melhor do que a gente imaginava. Então, por mais que a gente passe por dificuldades que são, no momento em que passamos, muito difíceis, mas aprendemos que a experiência de passar por elas com Cristo é maravilhosa. Abracem isso. Ponto 7. O retorno de Cristo, em relação à forma de se pensar. Eu não vou falar desse ponto 7, porque fala, né, da Confissão de Fé de Westminster. Tudo isso é importante que vocês estudem, né? Mas fala de coisas que a gente já falou, a ligação desse ponto com outros pontos. Eu quero partir logo para o ponto 8, que é onde eu creio que deve demorar um pouco mais, e a gente já vai concluindo, né? O que isso deve mudar no nosso comportamento diário? O primeiro ponto, né, e é um ponto que a gente tem que repensar hoje, porque o ontem, você pode fazer alguma coisa pelo ontem? Não. E pode fazer alguma coisa pelo amanhã? Também não. Né? É hoje. Eu queria convidar vocês a abrirem no livro que se chama Carta de Paulo aos Gálatas. Está na sua Bíblia, se você procurar, você vai. Então, na Carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala de uma série de coisas, principalmente de você não se afastar do verdadeiro evangelho. E ele vai dizer aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis. Não erreis. É interessante que quando o cristão lê não erreis, parece que ele lê o quê? Erre. Você diz, não passe por aqui. A pessoa parece que diz, passe por aqui. É a nossa tendência à rebeldia, está no nosso DNA, irmãos. A gente já nasceu assim, por conta do pecado lá do Éden. Não erreis. Em algumas traduções, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. E aí o apóstolo Paulo, para a gente não ficar na subjetividade, o apóstolo Paulo vai e restringe, né? Porque o que semeia na sua carne, mostrando que só tem 2 tipos de plantio e 2 tipos de colheita. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o cristão, diante dessa realidade da volta de Cristo, ele tem que viver hoje como quem vai prestar contas amanhã. Você não tem esse prazo todo para prestar conta. É como, por exemplo, irmãos, não sei se vocês já trabalharam em algum estabelecimento comercial. Eu já tive estabelecimento comercial antes de ser crente. Depois que eu virei crente, né, não tenho mais nada, a não ser a pele e o corpo ainda, né? Mas eu tinha, e uma das coisas que quem faz no caixa tem que fazer é o quê? Fechar o caixa toda vez que o expediente termina. Você não pode deixar o fechamento do caixa para outro dia. Então você terminou, pelo menos era assim na minha época, não sei se mudou. Então a pessoa que estava no caixa, pegou, sei lá,
2, vai sair 8, 10. Quando estiver perto de sair, já começa o quê? A fechar o caixa. Vendo o que foi que entrou, o que foi que não entrou, se saiu alguma coisa, ver. E no final tem que bater certinho. Porque senão alguma coisa deu de errado. O que é isso? Prestação de contas. Você tem que prestar conta. Ainda que não é o nosso caso, mas ainda que você seja o dono, você tem que saber se você não foi lesado. Então, isso tem que ser feito toda vez que você abre e fecha o caixa. Não tem como postergar. Assim é o cristão. Então, você tem que agir assim todo dia. Pode deixar. Veja que até essa questão ela é relembrada na questão da raiva. Então, você está com raiva de alguém, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Resolva essa situação hoje. Como, pastor? Matando a pessoa? Não! Perdoando. Não, mas ele não tem essa opção? Não, não tem. Você é crente, lembra? Você pode morrer, não pode matar. Ah, pastor, que chato. Mas nem um pouquinho. Não pode. Nem deveria querer. Então a gente tem que prestar conta todos os dias para Deus. Examine esse homem a si mesmo. Você sabe dos pensamentos que você teve. Você sabe as coisas que você passou hoje. Não deixe para amanhã. Por quê? Porque esse problema amanhã vai ser 10 vezes maior. No mínimo. No mínimo. Do ponto de vista espiritual, quando você deixa algo para depois, ele vai se tornando um Golias para você. E você não vai se tornando como Davi, vai se tornando como Saul, um covarde. Então, cuidado, viva hoje como quem prestará contas amanhã. É assim que o cristão age, sem procrastinação. Segunda aplicação prática, não negocie a santidade por conforto momentâneo. Eu estava ouvindo, antes de vir para cá, de pessoas assim, extremamente experientes. É interessante como os mais novos se acham mais sábios que os mais velhos. Mas a realidade aponta para outra coisa. Então, toda pessoa mais nova acha que o mais velho não sabe nada do que está falando e fazendo. E uma realidade, quando você apresenta o Evangelho para os mais novos, seja mais novo de idade, seja mais novo em relação ao Evangelho, é que parece que você está sendo um portador de más notícias. Parece que você está querendo estragar a festa da pessoa. Porque você apresenta aspectos que a pessoa não quer pensar. Então, os jovens hoje vivem com a ideia de que precisam de festas, encontros, celebrações, e que é importante ter a memória desses encontros, porque é algo que, se não for vivido naquele momento, jamais poderá ser vivido. É isso, mas a gente não negocia. Porque buscando essa alegria momentânea que muitas pessoas se encontram com a morte. Não é por acaso, irmãos, que a gente tem sempre a mesma reportagem depois de todo feriadão. Estou falando isso porque vai ter mais uma agora. Qual é a reportagem? Um repórter com o microfone na mão, o cinegrafista filmando, e atrás tem uma rodovia. E o que é que esse repórter vai te dizer? Quantas pessoas morreram nesse feriadão de acidente de carro. Será que essas pessoas disseram, não, esse final de semana eu estou querendo morrer, vou botar minha família no carro, e aí eu estou querendo morrer na Chapada Diamantina. E antes de morrer, vou dar um mergulho lá naquelas cachoeiras e a gente morre com uma experiência boa. Será que a pessoa foi para essa viagem pensando isso? Não. Então veja que nós temos que tomar muito cuidado e não negociar a santidade por conforto momentâneo, porque a santidade é eterna e o conforto é momentâneo. Todo conforto é momentâneo. Quem está dizendo isso, irmãos, não sou nem eu.
são filósofos e pensadores de todos os tempos, que apontam para essa realidade. Cada um dá um nome, né? Alguns chamam de tédio, outros chamam de descontentamento, mas a ideia, né, desses pensadores, que na maioria deles muitos não são cristãos, é que dentro do homem há uma insatisfação. E o que acontece? Esses pensadores viram isso, né, nas suas respectivas épocas, e olha que eles têm um intervalo de tempo entre eles bem grande. O homem deseja muito caneta. E caneta é a melhor coisa que o homem vê na vida. Até que o homem tem uma caneta. O homem curte a caneta é muito bacana, mas aí ele enjoa da caneta. E ele vai gostar do que agora? Não sei. Eu sei que ele não vai gostar mais da caneta como um dia gostou. Então, é por isso que esse conforto momentâneo, ele até do ponto de vista humano, ele é estúpido. Ele promete algo que ele não pode entregar, que é algo que te faça feliz para sempre. Algo que mude para melhor a sua vida. Nada muda para melhor a nossa vida, a não ser Cristo. Mas os enganos estão por aí. E existem todo tipo, para todo gosto. Né? Não se deixe enganar. Não negocie a santidade por conforto momentâneo. Se você tiver que perder dinheiro, perca. Se você tiver que perder amizades, perca. Até porque se você as perdeu, é porque elas nunca foram suas. Então, não negocie santidade. Não negocie sua comunhão com Deus. Porque na maioria dos momentos da sua vida, é só você e Deus. E eu não estou falando isso do ponto de vista pessimista, não. Eu sou o mais otimista aqui hoje. Porque você e Deus é maravilhoso. Né? Mas esse nosso senso, muitas vezes, de dependência dos outros, né, emocional, nos escraviza. Devemos nos cuidar desses ataques. Terceiro ponto, já querendo concluir, preserve e persevere mesmo quando tudo parece injusto. Porque eu não sei você, irmãos, mas para mim, principalmente no dia de hoje, tudo parece injusto. Imagine você ter que se defender várias vezes de uma falsa acusação. O tempo todo. E as pessoas olham para você como se você tivesse feito coisas que você nunca fez. Mas alguém, algum dia, disse que você teria feito, sem prova nenhuma. E por conta disso, você tem que continuar provando todos os dias que você nunca fez aquilo. Qual é a sensação que você tem? De injustiça, até porque a maioria das pessoas que falam, né, coisas indevidas, elas nunca prestam conta. Muitas vezes nem pedem desculpa. A sensação de injustiça é muito grande. Na maioria das vezes, se você é um pai ou uma mãe cristã, a sensação que você tem é que você criou seus filhos, que você fez o seu melhor criando os seus filhos, e quando eles atingem determinada idade, parece que você nunca fez nada por eles. E a tentação é pensar, meu Deus, eu perdi tanto tempo, me doei tanto. Mas veja, nós só chegamos a esse tipo de conclusão quando nós tiramos da equação Deus. Se você agiu corretamente, você não fez isso para ser reconhecido. Se fez, fez errado. Nós fazemos o certo porque é o certo a se fazer. Nós fazemos o certo porque para nós não é opcional, é o que Deus mandou. Nós fazemos o certo porque, como cristão, já não vemos mais possibilidade de nos alegrar no errado. E se todo mundo for ingrato, existe essa possibilidade, mas Deus é justo. E é com Ele que nós prestaremos conta naquele dia. Então, essa sensação da volta de Cristo, ela produz em nós capacidade para perseverar, mesmo diante desse cenário onde a injustiça é cada vez maior, onde a realidade, por exemplo, da injustiça social só aumenta.
Então nós vivemos, eu não estou falando isso, eu não defendo governo nenhum, vocês sabem muito bem, eu sou a favor da teocracia, do governo de Deus, mas no nosso país tem uma coisa muito engraçada. Nós temos, né, na liderança pessoas que são defensoras, supostamente, de direitos sociais. E essas pessoas agem como as pessoas mais capitalistas do mundo. Você fala, mas como assim? Você não é socialista? Por que você está agindo como capitalista? Se você é socialista, por que você está querendo tanto conforto? Tem, por exemplo, né, a primeira-dama, pensa numa pessoa que gosta de luxo. E era uma pessoa altamente defensora dos valores socialistas. Eu acho que ela não estudou na faculdade, mas pelo menos no currículo dela diz que estudou, né? É porque na prática é diferente. Uma coisa é você ir para a rua, né, e falar sobre bandeiras. Outra coisa é você viver aquilo. Então, no fundo, o que existe é o que a Bíblia falou. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente tem um governante que a melhor coisa que aconteceu com ele foi o quê? Perder o dedo. Depois que esse homem perdeu o dedo, meu rapaz... E o outro depois que foi tirado, aposentado como maluco. Rapaz, a gente como brasileiro está bem servido. Socorro, Jesus. Então, e os dois já tiveram a oportunidade de passar pela prisão. Qual é o que é menos pior? Não tem isso. O cristão nunca faz essa pergunta. Essa pergunta é para quem está no mundo. Ah, isso é menos pior. Não tem menos pior. Tem certo e errado. Ah, mas isso é muito radical. E o evangelho é o quê? Radical. Eu estou falando isso só para ficar claro. Então não adianta você pensar que algum tipo, né, de mudança momentânea, seja na política, na economia, vai produzir algum tipo de benefício. Não vai, irmão. A vida do cristão vai continuar sendo a mesma. A nossa alegria está no Senhor. Então, você vê cristãos entrando em debates políticos completamente infundados. Provas de uma ignorância absoluta das Sagradas Escrituras. Eu não sei como é que está. Parece que foi a sabatina, foi hoje, mas eu nem cheguei a ver. Parece que vai ter um segundo ministro do STF evangélico. Não sei se foi aprovado, foi? Foi? Ah, tá vendo? Porque disseram que ele não iria. Então foi. Então o segundo ministro evangélico. Glória a Deus! Glória a quem? A Deus. Você acha que vai mudar o que para o crente? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. No mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo. O cristão tem a sua alegria no Senhor. E a alegria do Senhor nos dá força, né? De maneira que nós não precisamos nos enganar por meio de falsas alegrias momentâneas. Ninguém aqui precisa cavar cisternas rotas que não podem reter água. Ponto 4. Não coloque sua esperança neste mundo. Não coloque. Ah, quando eu casar é que eu vou ser feliz. É o quê? Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Né? Ah, não, quando eu me separar é que eu vou ser feliz. Misericórdia. Também não quero atrapalhar a vida de ninguém. Então, meu amigo, ou você é feliz, meu amigo, minha amiga, vou ser assim agora. Ou você é feliz hoje com Cristo, ou você vai ser infeliz o resto da vida, porque nada nesse mundo é capaz de fazer o ser humano feliz. O ser humano vive insatisfeito com a sua vida. Por isso a necessidade de estar constantemente, né, usufruindo de novos prazeres. Não coloque a sua esperança nesse mundo. Tem gente, por exemplo, que só consegue descansar numa casa no campo, numa casa na praia. Você descansa onde? Aonde o senhor mandar. Tem igual irmão, tem irmão mesmo que descansa entre o sinal vermelho e o amarelo. Descanso no Senhor. Não coloque a sua esperança neste mundo.
Quinta aplicação prática. Consolide sua fé nas promessas eternas. Uma vez que já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto. Então a nossa fé só pode ser fortalecida nas promessas eternas e não nas supostas promessas terrenas. Deus me prometeu que eu teria uma casa própria. Deus me prometeu que eu teria um carro. Deus me prometia que eu teria uma bicicleta. Meu amigo, você pode ter o que você quiser, mas pode ficar falando que isso é promessa de Deus. Promessa de Deus é vida eterna. Você tem uma bicicleta hoje, daqui a pouco ela é de outra pessoa. Botou uma arma e disse, perdeu, e você concordou. Né? Se você for uma pessoa sábia, você vai concordar com isso. Né? Há alguns anos atrás, meu pai adquiriu o carro do ano. Uma Brasília amarela. No ano em que eu nasci, 1979. Veja uma Brasília amarela andando hoje. Com 47 anos. E a cobice. Só se você for colecionador de carro e quiser gastar dinheiro, né? Porque as coisas no mundo, elas são passageiras. O que a gente olha... Você já viu as casas que era casarão no passado? Você olha e fala, meu Deus, você fica até com medo. Porque o pessoal normalmente fala que só que acredita na Bíblia, mas tem medo de fantasma. Olha, irmão, quando eu não era crente, eu ficava meio assim invocado com essas coisas, né? Eu não tinha certeza da fé, da salvação, né? Nem a certeza do mundo espiritual. Mas hoje não tem problema. Pastor, você tem medo de entrar no cemitério? Eu falei, não sei, está tendo assalto? Não, mas é algum outro ressuscitado, alguma alma penada. Ô irmão, deixa a alma em paz. Preocupe-se com as almas que ainda estão nos corpos. Essas que dão problema. Aquela que já se foi, ó, é problema de Deus agora. Né? Você não tem medo de assombração, não? Eu falei, não, só aquelas que andam como a gente assim, fala como ser humano aí, a gente fica às vezes, né, com receio. Então o cristão, ele tem a sua ótica transformada pela Bíblia. É igual, por exemplo, está passando uma luz que eu não sei dizer no céu. Deve ser um OVNI. Pô, irmão, tem alguma explicação? Ou então algum anjo que, né, o Senhor disse, brilhe um pouco aí. Ele resolveu brilhar. Mas alienígena, a essa altura do campeonato. Então o cristão tem mais o que fazer, além de ficar acreditando em fábulas e genealogias, como diz a palavra de Deus. Então consolide a sua fé com as promessas eternas, deixe de bobagem, cresça. Né? Ponto 6, ou sexta aplicação prática. Acho que as crianças estão pensando que já acabou, querem um lanche. Essas crianças são inteligentes. Eu não vou nem dizer que estão sendo ensinadas pela professora, porque ela não ensina isso. Não ensina. Sexta aplicação prática. Trabalhe no reino com urgência. Pastor, você me promete o quê? Eu nada. Quem promete é o Senhor. E olhe que você tem que... Porque é até difícil. O Senhor Jesus coloca a gente numa situação difícil. Né? Quem sou eu para falar, meu Pai? Mas é porque você vai dizer, vamos trabalhar no reino dos céus. E a pessoa, tá bom, eu vou. Mas cuidado. Poxa, você não quer que eu trabalhe? Eu falei, não, mas você está fazendo o seu melhor? Não olhe para trás. Ixi, não pode olhar para trás. E se eu sentir uma agonia? Segure a sua agonia. Não sei, vocês têm Às vezes a gente está passando por algum procedimento, né? E aí você não pode se mexer, mas dá aquela vontade de coçar o nariz. Você passou 6 meses sem ter vontade de coçar o nariz. Bastou alguém te dizer assim, fique imóvel, algum exame que você vai fazer. Rapaz, você tem vontade de coçar o corpo todo, parece que está com sarna. É a nossa tendência, né? A dificuldade que a gente tem de se controlar, começa a ter vontades assim, calma, se controle, meu filho, você não morre se não se coçar não. Pastor, não estou conseguindo. Você já viu alguém que morreu porque não se coçou? Mas a gente acha que vai morrer, né? Enquanto não der aquela coçadinha, melhorei. Não. Trabalhe para o reino de Deus. Agora, isso não é um convite para aqueles que não amam ao Senhor Jesus. Isso não é um convite para aqueles que querem barganhar com o Senhor Jesus. Isso é um presente para aqueles que querem agradar o Senhor porque o amam.
E aí recebem dele esse privilégio de cooperarem com o avanço do seu reino. A recompensa é eterna. Nada no mundo te pode te prometer algo assim. Nenhum investimento na terra vai te dar recompensas eternas, a não ser o trabalho no reino de Deus. Agora, tem uma outra parte que o pessoal não gosta de falar muito. Nenhum serviço na terra vai te exigir tanto. É por isso que muitos abandonam. É por isso que a expectativa é sempre baixa. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Veja, ele não está falando que os ceifeiros estão poucos. Eles não. Eles falam de uma realidade. Os ceifeiros são poucos. Porque aparecem muitas vezes voluntários para trabalhar, como o próprio Senhor Jesus dá um exemplo. Senhor Jesus, eu quero te seguir, mas preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. O Senhor Jesus disse, você não está apto. Então veja que o mais difícil, irmãos, não é querer trabalhar para Jesus. É querer trabalhar para Jesus do jeito que Jesus quer que você trabalhe para Ele. Então, desse jeito, são poucos que vão atingir o padrão. Por exemplo, imagine que você se propõe trabalhar para Jesus e você tem uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro. Então, qual é a lógica? Mas eu boto uma pessoa para trabalhar para Jesus no meu lugar, pago para ela, ainda dou meu dízimo alto, só coisas boas. A maioria das pessoas ainda não entendeu que Deus não está atrás de dinheiro. Quando a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro da prata, ele não está querendo dizer o que Edir Macedo quis te ensinar. O que Edir Macedo quis ensinar para pessoas que davam ouvido para ele? Se Deus é o dono do ouro da prata, eu sou filho de Deus, então eu sou rico. Ele é o dono do ouro da prata, eu sou filho dele, você pobre? Esse é o ensinamento básico da teologia da prosperidade, uma teologia ética que todos vocês já sabem, a heresia dela. Né? Mas o fato da Bíblia dizer que Deus é o dono do ouro da prata é dizendo que ele não está à venda. Ele não está negociando com ninguém. Deus não faz negócios. Deus convida pela graça e Deus condena no juízo. Ponto. Então, cuidado. Trabalhe no reino de Deus. Sétima característica. Consolide sua identidade como peregrino. Você é peregrino. Por mais que você ache que você tem muito tempo, basta você passar. Quando você passar indo para casa, tem um cemitério. Uma das coisas que tem no lápide é quando a pessoa nasceu, quando a pessoa morreu. Teve um período que eu fui na Chapada, e numa das cidades que eu visitei, tinha lá um cemitério que era bem famoso. E disseram que era para eu visitar porque era um ponto turístico. Rapaz, o lugar que o ponto turístico é o cemitério. Eu fiquei meio receoso, eu não conhecia a cidade. Eu fiquei meio receoso, eu falei, mas não, vou. Aí tá, cemitério bizantino, eu falei, vou encontrar um monte de gente da Bizância. E foi uma frustração para mim, porque era todo mundo de lá mesmo. Mas era porque o formato como o cemitério foi construído no meio das pedras, né? Aí dá esse engano, que o pessoal engana você, porque você vai lá achando que vai ver alguma coisa, né? E aí eu pude ver lá, né? Teve gente que viveu 90 anos, teve gente que viveu 15 anos, teve gente que viveu 100 anos. Mas tá lá, a data que nasceu e a data que morreu. Você é um peregrino. Jó constatou isso e ajudou muito ele no sofrimento. Eu nasci sem nada e eu vou morrer sem nada. Então, por que esse desespero de querer ajuntar coisas? Olha, nós vivemos na geração mais ajuntadora do mundo, de todos os tempos. As pessoas são ajuntadoras. Quando você é menos ajuntador, dizem que você é minimalista. Por que você é minimalista? Porque você tem o suficiente. Que é mais do que o suficiente, diga-se de passagem. Aí dizem que você é minimalista. Então você chega na casa de uma pessoa, tem uma cama, uma cadeira. Aí você é minimalista.
Por que você não tem 4 conjuntos de talheres? Porque eu moro aqui sozinho. Por que você não tem 17 copos? Porque eu moro aqui sozinho. Sabe, a gente junta coisas parecendo que a gente vai ter 17 vidas. Não, meu filho, é uma só. 8ª. Preciso concluir, o horário já deu. Cultive uma vida de vigilância espiritual. Uma vez que você não sabe o tempo certo da sua prestação de contas, esteja vigilante o tempo todo. Muito parecido com o que você faz com o seu celular. Você já viu? Rapaz, olha, o ser humano precisa ser estudado. Principalmente no Brasil. Tem gente que carrega o celular do ladrão quando pega ônibus. Tempo atrás eu conheci uma pessoa e aí eu sabia que a pessoa tinha comprado um iPhone desses do mais novo. Aí outro dia eu estou passando, vi a pessoa estava com o telefone e não era o que a pessoa tinha comprado. Aí eu falei, sim, você não comprou um telefone recentemente? Eu falei, comprei, mas não saio com ele não. Só em eventos especiais. Eu falei, como é? Você comprou um celular que não é para usar. Não, eu uso, mas não sai assim não, vai que me roubou, ainda eu estou pagando 24 vezes. Você sai com o celular do ladrão. E se ele não aparecer? Aí você tá no lucro. Qualquer coisa você dá pro mendigo, sei lá. Ah, mas como é que o ser humano faz isso? Então veja que quando tem que vigiar, vigia, irmão. O que as pessoas mais valorizam hoje em dia? Celular. A pessoa deixa de pagar a conta de água, de luz. Por quê? Porque pode carregar o celular em outro lugar. Mas compra o celular da última geração. Status. Cultive vida de vigilância espiritual. Você não sabe, irmãos, quando é que você vai ter que prestar conta. Por isso que haja com verdade. Seja verdadeiro, mesmo que as pessoas achem que eu estou mentindo. Eu não sei, irmão. Eu tenho cara de mentiroso. Você sabe porque meu nariz é grande? Pense numa pessoa que todo mundo acha que eu estou mentindo quando eu falo algumas coisas. Qual a necessidade que uma pessoa... Eu aprendi isso na regeneração. O que a gente ganha quando mente? Nada. E a gente perde tudo. Só que a gente vive num mundo tão mentiroso que a mentira normalizou. Então, quando você é verdadeiro, está mentindo. Então, mesmo que as pessoas te acusem de mentiroso, você não sabe que está falando a verdade? Se sua consciência está em paz no Senhor, é isso que vale. 9º ponto e penúltimo, que vocês têm mais o que fazer de ficar ouvindo o pastor essa hora da noite. Encoraje outros com a esperança da volta de Cristo. Isso é, irmãos, inquestionável, porque quando você se sente de fato visitado pelo Espírito de Deus, você quer que as pessoas tenham a mesma experiência que você. Lembra? Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Quem teve a experiência de regeneração em Cristo, sabe que esse é o melhor momento da vida da pessoa. E ele deseja que todas as pessoas possam ter um momento como esse. E outros melhores em Cristo, com Cristo e por Cristo. Finalmente, deseje sinceramente a volta do Senhor. Como está escrito em Apocalipse 22:20, ora vem o Senhor Jesus. Mas cuidado, porque foi inclusive um assassino ímpio que falou isso. Imagine, os crentes falam muito que querem ir para o céu, mas eles não querem morrer. Totalmente diferente da postura, por exemplo, de uma mulher magrinha, extremamente corajosa, mais corajosa que milhões de homens, Blandina. As pessoas pensaram que ia ser fácil matar ela, crente, que está sendo condenada pela sua fé. Tinham batido muito nela, já
acreditavam que ela já devia estar morta àquela altura. A história dela pode ser facilmente vista, né? Lida em enciclopédias cristãs e no Google, talvez. Blandina. Mas depois de horas de tortura, os seus torturadores já cansados. E ela não tinha cara de tristeza, pelo contrário, uma fala saiu dos lábios daquela jovem senhora. Se vocês não me matarem, eu ganho, eu venço. E se vocês me matarem, eu venço mais ainda. Isso é um cristão que deseja a volta do Senhor Jesus. Mas a gente vive numa geração que eu não, vocês são nível Blandina, não tenho dúvida. Mas em determinados lugares, longe daqui, se alguém chega e diz, olha, o Senhor, né, acaba de revelar que hoje Ele nos levará para a glória. Quem fica? Pastor, eu tenho promessa. Olha, amanhã eu vou receber minha moto. Eu fiz o consórcio. Fiquei esperando 32 meses. Amanhã é o dia de pegar. Você está dizendo que o Senhor vai me levar hoje para a glória? Será que agora não pode esperar uns dias? Então você sabe que essa pessoa não está esperando a volta do Senhor Jesus. E eu não estou dizendo para você não ter sua moto ou seu carro. Eu estou dizendo é que nada importa quando se comparado com o Senhor Jesus e o momento em que nós estaremos com Ele para sempre. Por isso a gente tem que repensar, que como eu disse para vocês, com o Senhor, ou é tudo, ou é tudo. Então, essa questão de um cristianismo parcial leva a uma condenação total. Por isso, examine-se a si mesmo nessa noite. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós nos prostramos diante de Ti, confiando que é o Teu amor que nos concedeu essa mensagem de alerta na noite de hoje. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós Te agradecemos, que a história não está perdida, que os ímpios não ficarão impunes e os justos jamais serão injustiçados. Mas caminhamos para uma consumação onde a toda a verdade será revelada. Ajuda-nos a viver como aqueles que aguardam o Seu retorno, Senhor. Com santidade, vigilância e, acima de tudo, esperança. Pois temos aprendido que a esperança no Senhor jamais nos decepciona, pois o Teu amor é derramado constantemente em nossos corações. Guarda-nos, Senhor, firmes até aquele grande dia, quando veremos face a face aquele que nos amou e se entregou por nós, Cristo, nosso Senhor. Que possamos com sinceridade falar: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oramos em nome de Cristo. Amém e graças a Deus.